Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2018. Analise as alternativas abaixo que se referem às grandezas impulso e quantidade de movimento. Primeiro, se uma partícula está submetida a uma força resultante constante, a direção da quantidade de movimento da partícula pode mudar? Então, presta atenção. A força resultante é constante, certo? E aí a gente quer saber se a direção da quantidade de movimento da partícula pode mudar. Então, pensa assim, se a partícula ela vai nessa direção com uma velocidade, certo? Se a força, né, ela tiver ou no mesmo sentido ou no sentido oposto, a gente não vai alterar a direção da velocidade. Porém, se a velocidade estiver nesse sentido, né, e eu fizer, por exemplo, uma força nessa direção, eu altero o sentido da velocidade, né? Alterando o sentido da velocidade, eu altero a quantidade de movimento. Então, a primeira está verdadeira. A segunda alternativa, ela fala assim, se uma partícula está se movendo em círculo com o módulo da velocidade constante, a intensidade da taxa de variação da quantidade de movimento do tempo é proporcional a v ao quadrado. Bom, o que a questão está falando? Bom, a gente não sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Se a gente escrever isso aqui, ó, massa é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Então, pensa comigo o seguinte, olha o que eu vou escrever aqui, eu vou abrir isso aqui para ver se a gente pode fazer isso. Ó. ΔV não é igual a V menos V0? Então, fica assim, ó, mv menos mv0 divididos por ΔT. A gente não sabe que esse cara aqui é a variação da quantidade de movimento? Então, eu posso afirmar que isso aí é a taxa de variação da quantidade de movimento pelo tempo, né? Mas a gente está falando do movimento circular, bola. Beleza. O que acontece no movimento circular? A gente pode falar o seguinte, ó. Em cada ponto do movimento circular, por exemplo, aqui eu tenho uma velocidade tangencial aqui eu posso dizer que a velocidade é para lá, né? Mas a componente que a gente tem para o centro seria a componente centrípeta, ou seja, a força centrípeta. Então, a resultante disso aqui é a força centrípeta. E força centrípeta não é igual a mv ao quadrado sobre raio? Se a força centrípeta é a força resultante, eu posso dizer que a força resultante ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Então, essa aqui também está verdadeira. Beleza? Agora, terceira. Com o gráfico do módulo da força resultante que atua sobre a partícula em função da posição, ou seja, força pela posição, pode-se obter o módulo do impulso. Certo? Errado. Por quê? Porque força vezes posição é trabalho.
Para ser impulso é força vezes o tempo. Aí sim seria o impulso. Beleza? Então essa aqui está errada. Se J representa o impulso de uma determinada força, então a variação do impulso sobre o tempo representa uma variação de força? Nada a ver, comparando coisas totalmente diferentes. Então essa aqui também está errada. Então a gente teria só a 1 e 2 verdadeira. Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. Então a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!